As ruas de Jerusalém estão mergulhadas em trevas. O som distante de espadas ecoa pelas muralhas, misturado ao choro de mulheres, ao gemido dos famintos e ao silêncio pesado da morte que ronda cada esquina. A cidade santa, outrora símbolo da presença de Deus, agora está cercada, exausta, quebrada. No coração desse cenário sombrio, uma figura se destaca. Não é um rei, não é um guerreiro, nem um sacerdote. É um estrangeiro, um servo etíope, quase invisível aos olhos da sociedade. Seu nome: Ebed-Meleque. Quase ninguém lembra dele. Raramente seu nome é pronunciado nos púlpitos, quase nunca aparece em livros ou estudos populares. Mas sua história é uma das mais intensas e impressionantes da Bíblia. Imagine a cena: o profeta Jeremias, odiado pelos poderosos, desprezado pelo povo, acusado de traição e jogado dentro de uma cisterna escura, sem água, afundado na lama fria, condenado a uma morte lenta e silenciosa. Nenhum aliado ao seu redor. Nenhuma saída à vista. É aqui que surge Ebed-Meleque. Um homem improvável, um estrangeiro, um servo sem prestígio. Mas, em um ato de coragem e fé, ele decide desafiar a fúria dos nobres e a incerteza de um rei frágil para salvar o profeta de Deus. Este vídeo não é apenas sobre um resgate. É sobre a fé que se ergue contra a morte. É sobre como Deus usa aqueles que o mundo despreza para cumprir seus propósitos eternos. É sobre o estrangeiro esquecido que entrou para a história do céu, ainda que tenha sido quase apagado da memória dos homens. Hoje, você vai conhecer a história perdida de Ebed-Meleque, o servo etíope que arriscou tudo para salvar Jeremias. O ano é por volta de 586 a.C. Jerusalém, a cidade escolhida, está em ruínas internas. As muralhas ainda resistem, mas o povo já não tem forças. O cerco babilônico cortou todos os suprimentos. As ruas estão tomadas pelo silêncio dos famintos, pelo cheiro de corpos esquecidos e pelo desespero de um povo que perdeu a esperança. As casas, antes cheias de vida, agora são sepulcros de poeira. O mercado está vazio. Os celeiros, esvaziados. O pão tornou-se luxo, e a água é disputada como tesouro. Crianças choram nos cantos, soldados vagam com os olhos ocos, e mães olham para os céus em busca de respostas que parecem nunca vir. No palácio, o rei Zedequias se afunda em medo. Fraco, indeciso, incapaz de guiar sua nação. Os nobres discutem entre si, cada um defendendo sua própria sobrevivência. E, nesse caos, existe uma voz que insiste em ser ouvida, e a voz de Jeremias, o profeta. Mas a mensagem dele não é de consolo. Jeremias não promete vitória, não oferece palavras doces. Ele anuncia a verdade dura, e a cidade cairá, e a rendição é a única saída. O povo, tomado pelo orgulho e pela cegueira espiritual, não suporta ouvir isso. Para eles, Jeremias é um traidor, um mensageiro de derrotas. E é nesse clima de ódio e desespero que os líderes decidem se livrar dele. Não com uma execução pública, que poderia gerar tumulto. Mas com algo pior. Uma morte silenciosa. Eles o jogam em uma cisterna vazia, um poço profundo de pedra. Não havia água ali, apenas lama espessa. Jeremias afundou até os joelhos, talvez até a cintura, preso, incapaz de escapar. Ali, sozinho, sem alimento, sem defesa, ele esperava o inevitável, a morte lenta. Enquanto a cidade desmorona sob o peso da fome e do medo, um profeta luta por cada fôlego dentro de uma escuridão pegajosa. O cenário está armado. E é justamente neste momento de trevas absolutas que Deus levanta o improvável, um estrangeiro, um servo, um homem esquecido pelos homens, mas lembrado pelo céu. Enquanto Jeremias afundava na escuridão da cisterna, a cidade se afundava em seu próprio colapso. Nobres tramavam, soldados obedeciam ordens cegamente, e o povo, desesperado, apenas assistia. Foi nesse cenário de medo e silêncio que surge um homem improvável. Não era israelita. Não era sacerdote. Não era general. Era um estrangeiro, e um etíope, e um servo da corte. Seu nome, Ebed-Meleque. À primeira vista, ele parecia insignificante.
Um estrangeiro, sem linhagem nobre, sem influência entre os líderes de Judá. Aos olhos da elite, era apenas mais um servo, alguém facilmente descartável. Mas aos olhos de Deus, ele era um instrumento pronto para ser usado. Ebed-Meleque ouviu sobre o destino cruel do profeta. Talvez tenha visto os homens arrastando Jeremias até a cisterna, rindo de sua queda. Talvez tenha escutado os ecos da injustiça atravessando os corredores do palácio. E, naquele instante, algo queimou dentro dele. Era indignação. Era a fé. Era a certeza de que aquilo não poderia terminar assim. Enquanto todos se calavam, Ebed-Meleque decidiu se levantar. Enquanto os líderes poderosos se orgulhavam de ter silenciado o profeta, o servo estrangeiro ousou pensar diferente: se este homem é realmente porta-voz de Deus, quem pode deixá-lo morrer sem lutar por sua vida? Foi nesse momento que o improvável se transformou em herói. Com coragem que desafiava as estruturas sociais e políticas da época, Ebed-Meleque tomou uma decisão que poderia custar sua própria vida: viria até o rei interceder pelo profeta. Não era apenas uma escolha arriscada. Era um ato de fé, uma prova de que Deus pode levantar o menor dos homens para enfrentar os maiores dos tronos. O palácio real estava mergulhado em tensão. O rei Zedequias, inseguro, já não tinha autoridade verdadeira. Os nobres o manipulavam, o povo o desprezava e o exército mal conseguia resistir ao cerco babilônico. Ninguém ousava confrontar os homens de poder, pois qualquer voz contrária poderia ser silenciada com a mesma brutalidade reservada a Jeremias. Mas, em meio a esse ambiente sufocante, os passos de um estrangeiro ecoaram pelos corredores do palácio. Era Ebed-Meleque. Sem títulos, sem influência, sem guarda-costas. Apenas um servo etíope. E, ainda assim, ele caminhava com firmeza. Cada passo que dava era um desafio à lógica. Quem era ele para questionar os nobres de Judá? Quem era ele para confrontar as decisões de um rei vacilante? Quem era ele para se importar com um profeta desprezado por todos? Mas dentro de seu coração ardia algo mais forte que o medo. Ardia a convicção de que a justiça precisava ser defendida. Ardia a certeza de que a voz de Deus não poderia ser calada por lama e silêncio. Ebed-Meleque sabia o risco que corria. Ele poderia ser acusado de traição. Poderia ser considerado um conspirador, um estrangeiro ousando interferir em assuntos da corte. Sua vida estava em jogo antes mesmo de abrir a boca. Ainda assim, ele avançou. Com coragem inesperada, rompeu o muro invisível do medo e se apresentou diante do rei Zedequias. Ali, na sala do trono, onde muitos se curvavam em silêncio, um servo estrangeiro ousou erguer a voz. Não para pedir riquezas. Não para buscar poder. Mas para clamar pela vida de um homem de Deus que jazia à beira da morte. Enquanto se aproximava do rei, Ebed-Meleque sentia o peso da decisão. Ele era um estrangeiro. Não tinha família entre os nobres, não tinha voz nas assembleias, não tinha herança entre os filhos de Judá. Um servo, e é isso que era. Mas em seu coração, uma voz ecoava mais forte que todas as outras. Talvez tenha lembrado das palavras que ouvirá de Jeremias nas ruas, quando o profeta ainda pregava diante do povo advertências duras, sim, mas carregadas de verdade. Palavras que ardiam, palavras que soavam mais como feridas da alma do que simples discursos religiosos. Ebed-Meleque não entendia toda a profundidade da profecia, mas sabia que ali havia algo real. Algo divino. E dentro de si, um diálogo silencioso começou. E se eu falar e eles me matarem? Quem sou eu diante do rei? Quem sou eu diante dos príncipes? Mas, em seguida, outra voz se levantava, mais forte. E se eu me calar? De que terá servido minha vida? De que adianta ser servo do rei, se não sirvo primeiro ao rei dos céus? Os pensamentos se entrelaçavam como espadas em batalha. De um lado, o medo da morte. Do outro, a fé no Deus vivo. Ebed-Meleque apertou os punhos. Seus olhos ergueram-se para o trono diante de si, mas sua alma já estava diante de outro trono, muito mais elevado. No silêncio do coração, ele declarou:
Se este homem é realmente o profeta de Deus, então sua vida não pode acabar numa cisterna. Eu não temo homens, e temo apenas o Senhor. E, se for para morrer, que eu morra fazendo o que é certo. Naquele instante, o estrangeiro deixou de ser apenas servo. Tornou-se testemunha. Tornou-se mensageiro. Tornou-se instrumento. Sua boca estava pronta para se abrir. E as palavras que mudariam o destino de Jeremias estavam prestes a ecoar diante do rei. Ebed-Meleque avançou pelo corredor do palácio, cada passo ecoando como um tambor de guerra silencioso. Ele sabia que ali, naquele lugar onde o medo governava, qualquer palavra em falso poderia custar sua vida. Cada nobre que passava olhava com desdém, alguns sussurrando, outros apenas lançando olhares de reprovação. O rei Zedequias, por sua vez, estava imóvel em seu trono, os olhos desviando-se constantemente, uma mistura de medo e hesitação marcada no rosto. O risco era real. Não era apenas um gesto de coragem, era um ato de desafio direto contra o poder estabelecido. Se falasse demais, poderia ser acusado de traição. Se ousasse exigir algo do rei, poderia ser preso, torturado ou até morto. Cada sombra no salão parecia pesar sobre ele. Cada suspiro parecia alertar: cale-se, estrangeiro. Esta não é sua guerra. Ebed-Meleque sentiu o coração acelerar, a adrenalina percorrendo cada fibra do seu corpo. Mas no fundo, uma chama persistia, uma luz que não podia ser apagada pelo medo humano. Ele se lembrava da cisterna, da lama, do profeta quase sem vida, dos olhos de Jeremias refletindo a esperança mesmo em meio à escuridão. Era essa imagem que lhe dava força. Era essa fé que transformava seu medo em coragem pura. Em cada passo, ele repassava mentalmente o que iria dizer. Nada de palavras vazias. Nada de súplicas frágeis. A intercessão precisava ser firme, direta e cheia de fé. Ele não pedia favor. Ele exigia justiça, pois a verdade do profeta não podia ser ignorada. O ar estava pesado no salão. O silêncio era quase sufocante. E enquanto Ebed-Meleque se aproximava do trono, sentia que estava cruzando a linha entre a vida e a morte. A qualquer instante, um gesto errado, uma palavra mal escolhida, e ele poderia se tornar mais uma vítima do medo que consumia Jerusalém. Mas ele avançou. Porque a vida de Jeremias, a vontade de Deus, era maior que qualquer risco humano. E naquele momento, o improvável tornou-se inevitável, a coragem de um servo estrangeiro estava prestes a mudar a história. Ebed-Meleque finalmente chegou diante do rei Zedequias. O trono parecia maior e mais imponente do que qualquer outra coisa no palácio, mas para o servo estrangeiro, sua autoridade não era mais assustadora do que o peso da injustiça que ele testemunhara. Ele se curvou respeitosamente, mas sua voz estava firme, carregada de determinação e fé. Meu senhor, peço que olhe para a vida de Jeremias. Ele não deve morrer. Ele é um profeta de Deus, e sua morte traria apenas desgraça sobre esta cidade já à beira do colapso. Os nobres presentes engoliram em seco. Murmúrios percorriam o salão. Alguns olhavam Ebed-Meleque com desprezo, outros com medo. Um servo estrangeiro ousando falar assim diante do rei era considerado loucura. Mas Ebed-Meleque não recuou. Cada palavra saía como flecha certeira, atingindo a consciência do rei. Zedequias hesitou. O medo ainda dominava seu coração. Ele sabia que qualquer decisão poderia trazer revolta, conspiração ou até traição. Mas ali, diante da coragem de um homem que ninguém esperava, algo começou a mudar. A firmeza nos olhos de Ebed-Meleque, a sinceridade em cada palavra, a fé que transbordava de seu ser, tudo isso penetrava a indecisão do rei. Se ele é realmente o profeta de Deus, continuou Ebed-Meleque, não é um servo comum quem decide sobre sua vida. É o Senhor quem governa o destino de todos nós. Permita que ele viva, e Jerusalém ainda poderá testemunhar a misericórdia de Deus. Silêncio. O salão parecia suspenso no tempo. O rei olhou para o servo estrangeiro, para os nobres tensos, para os guardas à espreita. E, pela primeira vez em dias, a coragem de um homem simples falou mais alto do que o medo de um trono. Zedequias finalmente assentiu, hesitante, mas convencido.
Que seja feito como pedes. Jeremias não morrerá por tua causa. Naquele instante, a fé de Ebed-Meleque tornou-se ação. O improvável havia desafiado o impossível. O servo, esquecido pelos homens, agora carregava a vida de um profeta nas mãos. Enquanto Jeremias era resgatado e Ebed-Meleque se tornava o improvável herói da história, o tempo continuava seu curso. Séculos se passariam antes que os homens compreendessem a dimensão real daqueles eventos. Arqueólogos modernos começaram a escavar as ruínas de Jerusalém, e fragmentos do passado emergiram da poeira do esquecimento. Tablets cuneiformes, inscrições antigas e registros da corte revelaram algo fascinante: estrangeiros, como Ebed-Meleque, tinham papéis importantes na administração e nas tarefas da cidade. Etíopes, moabitas e outros estrangeiros serviam na corte, participando da vida política e, muitas vezes, agindo como intermediários em momentos de crise. Essas descobertas não apenas confirmam que a presença de Ebed-Meleque não era improvável, elas mostram que Deus frequentemente levava em conta pessoas à margem da sociedade, instrumentos invisíveis que poderiam mudar o curso da história. Imagine os pedaços de barro gravados com inscrições antigas, agora revelando o cotidiano de servos estrangeiros que ajudavam a proteger profetas, conduzir mensagens e, às vezes, salvar vidas. Cada fragmento é uma janela para a coragem silenciosa de pessoas esquecidas. Ebed-Meleque, embora quase apagado da memória humana, tem sua história validada pelas evidências que surgem séculos depois. A arqueologia confirma que a fé e a coragem podem deixar marcas invisíveis à primeira vista, mas eternas no plano divino. Enquanto os arqueólogos desenterram pedras e escritos, nós também desenterramos a mensagem mais profunda: Deus levanta os improváveis para realizar o impossível. O que parecia insignificante aos olhos do mundo, aos olhos do céu, era crucial. O momento da verdade finalmente chegou. Cordas grossas, resistentes, foram lançadas dentro da cisterna. O frio da pedra e o peso da lama faziam cada movimento de Jeremias parecer impossível. Seus braços tremiam, sua pele estava coberta de lama e sangue seco, mas sua fé permanecia firme. Ebed-Meleque não hesitou. Cada puxada da corda era um desafio à gravidade e ao desespero, cada esforço uma declaração de coragem silenciosa. Ele sentiu o peso do profeta nos braços da fé, a responsabilidade de cada segundo sobre seus ombros. Se falhasse, não seria apenas a morte de Jeremias, seria a derrota da justiça, da coragem e da intervenção divina naquele momento. O suor escorria pelo rosto de Ebed-Meleque. O coração batia forte, mas não havia espaço para medo. Com determinação, ele chamou por ajuda, e alguns servos próximos, inspirados pela coragem do etíope, começaram a puxar junto. Cada centímetro conquistado era uma vitória sobre a morte, uma luz rasgando a escuridão. E, então, em um instante que parecia eterno, Jeremias emergiu do poço. O ar frio da superfície atingiu seus pulmões, a luz tocou seu rosto pela primeira vez em dias, e ele caiu de joelhos, coberto de lama, mas vivo. Ebed-Meleque se inclinou sobre ele, oferecendo ajuda e sustento, mas, acima de tudo, transmitindo algo maior, a certeza de que a coragem e a fé podem mover o impossível. O profeta, com olhos ainda marejados, olhou para o servo etíope e disse, em silêncio, palavras que ecoariam para sempre: Deus está contigo. Naquele momento, o improvável tornou-se essencial. O estrangeiro que ninguém esperava tinha salvado não apenas um homem, mas uma mensagem que precisava viver. Depois que Jeremias foi puxado para fora da cisterna, a vida parecia se reinstalar nos corações de quem testemunhou o impossível. Mas para Ebed-Meleque, a recompensa não era apenas a gratidão humana. O que ele havia feito tinha ultrapassado os limites do mundo terreno e chegado aos ouvidos do próprio Deus. No silêncio de sua própria alma, ele sentiu algo profundo, um reconhecimento que nenhum rei poderia dar, nenhuma multidão poderia aplaudir. O Senhor, que observa cada ato de fé, cada gesto de coragem escondido, havia orado aquele servo estrangeiro. Em Jeremias 39, uma promessa divina é registrada. Por teres confiado em mim, eu te livrarei da mão dos que te querem mal e preservarei a tua vida. Não por status, nem por posição, nem por sangue ou riqueza. Mas porque a fé verdadeira se ergue mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando todos ao redor se calam ou se conformam com a injustiça.
Ebed-Meleque, o etíope esquecido pelos homens, tornou-se símbolo da verdade eterna. Deus levanta os improváveis. Deus honra a coragem invisível. Deus faz justiça onde a humanidade falha. Enquanto o profeta recuperava forças, Ebed-Meleque permanecia humilde, sabendo que seu papel não era buscar reconhecimento. Ele tinha sido chamado para servir, e no ato de servir, encontrou glória que nenhum título humano poderia conceder. Naquele momento, a história se transformou em lição eterna. O improvável pode se tornar essencial. O esquecido pode ser instrumento do impossível. O pequeno, quando guiado por fé, pode mudar o destino de nações e o curso da história. A história de Ebed-Meleque não é apenas um registro antigo, é uma mensagem viva que atravessa os séculos. Ela nos lembra que a coragem e a fé verdadeira não dependem de status, riqueza ou reconhecimento humano. Às vezes, os maiores instrumentos de Deus são aqueles que o mundo despreza, os que parecem invisíveis, insignificantes ou esquecidos. O etíope nos mostra que a verdadeira fé exige ação. Não basta acreditar apenas em silêncio ou rezar sem mover-se. É preciso ousar, mesmo diante do medo, mesmo quando todos ao redor se calam. É preciso acreditar que Deus está com você, mesmo quando a escuridão parece invencível. Cada passo de Ebed-Meleque diante do rei, cada corda puxando Jeremias da lama, cada risco enfrentado, carrega uma lição poderosa. Deus levanta os improváveis para cumprir seus planos, e ele observa cada ato de coragem escondido do olhar humano. E se olharmos para nossas próprias vidas, encontramos cisternas internas, momentos de desespero, injustiça ou medo que parecem impossíveis de superar. E é nesses momentos que somos convidados a agir com fé, a sermos instrumentos de mudança, a confiar que o invisível pode tornar-se visível, e que Deus pode usar o improvável para trazer salvação e esperança. A história de Ebed-Meleque nos desafia. Quem você será quando ninguém mais acredita? Que coragem você está disposto a mostrar quando o mundo diz que é impossível? O improvável pode ser você, e a ação guiada pela fé pode mudar não apenas uma vida, mas toda uma história. Séculos se passaram desde aquele dia sombrio em Jerusalém. Os reis caíram, os nobres foram esquecidos, as muralhas foram destruídas. O povo mudou, a história foi reescrita e muitas vozes se perderam no tempo. Mas, entre todas as figuras esquecidas, uma permanece como símbolo silencioso de coragem: Ebed-Meleque, o etíope que ousou desafiar a morte e salvar um profeta. Seu nome raramente é mencionado nos livros de história ou nos púlpitos modernos. Ele não buscava fama, não queria glória. E, no mundo humano, quase desapareceu. Mas no plano de Deus, sua ação reverbera eternamente. Cada vez que alguém enfrenta injustiça, que alguém arrisca tudo por fé, que alguém acredita mesmo quando ninguém mais acredita, o espírito de Ebed-Meleque se manifesta. Ele nos lembra que o verdadeiro legado não é medido pelo reconhecimento humano, mas pela fidelidade silenciosa, pela coragem que desafia as probabilidades e pela fé que transforma destinos. Mesmo esquecido pelos homens, o etíope deixou marcas invisíveis, ele mudou a história de Jeremias, preservou a voz de Deus, e mostrou ao mundo que o improvável pode se tornar essencial. E assim, a história que quase desapareceu continua viva. Ecoa em cada ato de fé e coragem que atravessa os tempos. Lembra-nos que Deus valoriza os que ousam agir, mesmo quando ninguém observa, e que mesmo os esquecidos podem se tornar instrumentos eternos de seu propósito. A coragem de Ebed-Meleque não pertence apenas ao passado, ela fala diretamente ao presente. Quantas vezes nos sentimos pequenos, invisíveis, sem voz diante das injustiças ou dificuldades que nos cercam? Quantas vezes a vida nos coloca diante de poços escuros, situações que parecem impossíveis de superar? Essa história nos lembra que a grandeza não é medida pelo poder ou pelo título, mas pela fé que nos impulsiona a agir quando tudo parece perdido. Ebed-Meleque poderia ter se calado, poderia ter aceitado o medo, poderia ter deixado o profeta morrer. Mas ele escolheu a coragem, a ação e a fé. E nós também somos chamados a isso. Seja no trabalho, na família, na comunidade ou na vida espiritual, existem momentos em que a decisão de agir com fé faz toda a diferença. Existem situações em que apenas um gesto de coragem pode salvar alguém, preservar uma verdade ou transformar um destino.
A mensagem é clara e Deus levanta os improváveis. Ele usa aqueles que o mundo despreza, aqueles que se sentem pequenos ou esquecidos, para realizar coisas extraordinárias. Você pode não ser reconhecido pelos homens, pode não ter apoio, pode enfrentar o medo, mas quando age guiado pela fé, você se torna essencial no plano divino. Então, quando se sentir insignificante ou com medo, lembre-se do etíope que desafiou o impossível. Lembre-se de que a coragem e a fé, mesmo em silêncio ou na invisibilidade, têm poder de transformar histórias, vidas e até o curso da história. Hoje, você pode ser o improvável que muda tudo. E assim, a história de Ebed-Meleque chega ao fim, ou melhor, ela continua viva em cada coração que ousa acreditar. Um servo estrangeiro, esquecido pelos homens, mostrou que a coragem e a fé podem mudar o impossível. Um homem pequeno diante dos olhos humanos tornou-se gigante diante dos olhos de Deus. Agora, é a sua vez de refletir. Quais cisternas estão na sua vida? Quais injustiças precisam de alguém que se levante com coragem e fé? Lembre-se, Deus pode usar você, o improvável, para fazer o extraordinário. Se essa história tocou seu coração,